Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso canal. Sou Célia Cristina, muitos me conhecem como Celinha Gestalt, sou Gestalt terapeuta há mais de 20 anos e hoje tenho o prazer de receber aqui a Simone para dar prosseguimento ao nosso tema de hoje, que é terapia de casal. Olá, pessoal. Sou Simone Moredo, sou gestalt terapeuta, psicóloga clínica, trabalho com adultos, casais e famílias e agradeço muito, né, a Celinha pelo convite de estar aqui conversando com ela sobre esse tema. Obrigada. Bem-vinda. Obrigado. Aproveito para começar as perguntas, né, para o nosso bate-papo. Qual a importância de terapia de casal e como é que é se as pessoas que te procuram só procuram porque têm algum problema, porque precisam de terapia ou não? Olha, depende. Na psicologia tudo depende, né, Simone? É aquela Sim. coisa assim, tem casais que vêm por um evento, um tema, tipo, vamos querer ter filhos ou não? Então nós queremos sentar, conversar com um profissional para olhar para esse tema, né? Queremos parar o trabalho e ficar um ano viajando, né? Um ano sabático. Nós queremos olhar com a ajuda do profissional. Mas o que acontece normalmente, o casal, quando vem para terapia, é que tem um buraco bem grande na comunicação deles. A comunicação, eu posso dizer que é 90% do problema dos casais que vêm procurar terapia. Por quê? Um fala, o outro não escuta. E não vê o outro que está na frente. Um fala, você comprou banana? O outro falou, já falei que eu não comprei maçã, né? Então, são aquelas diferenças que dão na comunicação. Tá, mas não falei isso. Não, você falou, não falei, não falou, né? E aí, como profissional, ele vai estar sendo esse mediador, sendo essa pessoa que vai estar olhando para a relação, porque não tem um certo ou um errado. Eu costumo dizer que 50% é responsabilidade de cada um, da relação dar certo ou dar errado. 50% é de cada um. Ah, não, mas eu não faço nada, eu fico quieta, calado. Você está dando seus 50% para o outro, não deixa de ser uma escolha sua, né? Então, cada um tem a sua individualidade, e quando chega aqui na conjugalidade é que o bicho pega. Por quê? Se você não escuta o que o outro está falando, como é que você vai poder responder ao outro ou interagir com esse outro? Porque você está com as suas fantasias, o outro está com a fantasia dele, e a coisa não vai para frente, né? Então, os casais, quando eles vêm, normalmente a briga já está bem grande. E muitos têm a fantasia que vindo para terapia de casal, vai acabar o casamento. Se eu vou para terapia de casal, o casamento acabou. Não, pelo contrário, né? Nesses 20 anos, eu acho que 10% se separaram porque realmente não queriam mais estar casados, mas a maioria que vieram com os problemas começaram a aprender a se ouvir, a se ver. E aí, essa diferença que tem entre um e outro, que eles começam a enxergar, é que faz o casal dar essa liga. Aí eu falo que aí a roda começa a rodar de novo, porque eles vêm para a conjugalidade, eles têm individualidade, sabe que são diferentes, vêm para o conjugal, para o individual, e aí com isso a terapia vai ajudando a eles a se ouvirem e a se verem melhor. Que interessante, né, essa linha. Então, você está falando que a maior parte dos casais que chegam na terapia tem dificuldade na comunicação, né? Eles precisam se ouvir e se ver, né? E como é que fica a questão sexual, né? Do desejo sexual, no casamento? Também é muito relativo. Quase sempre eles não trazem isso de cara. Isso vai aparecer depois, né? E já a- eu tenho já assim, tem um grande índice de pessoas que elas vêm quando o sexo já acabou, né? O interesse sexual está muito ligado com a intimidade, né? Com a e com admiração. Eu acho que quando acaba a admiração, o sexo começa a falhar. Quando acaba a confiança, é o segundo. Eu acho que esses 2 fatores são primordiais para a vida sexual saudável de um casal. Uhum. Ah. E aproveitando então esse tema da sexualidade, né, existe também alguma pesquisa, algum entendimento sobre a questão orgânica, né? Se a diminuição da libido vem. Assim, depende da idade.
chega um casal com 20 anos, a libido é diferente de um casal de 60, né? Quando um dos parceiros não tem libido nenhuma, a primeira coisa que tem que ver é um bom endócrino para ver o que está acontecendo, ou um urologista, uma ginecologista, para estar olhando como é que estão os hormônios. Porque a primeira coisa que tem que fazer é um diagnóstico diferencial. Então, opa, vamos tirar a parte orgânica. Se a parte orgânica está funcionando, vamos ver o que que na parte da relação não está funcionando. Tá, então nós como psicólogas é muito importante também ver essa parte, fazer esse diagnóstico diferencial e encaminhar para um profissional competente da área, né, para ver se há algum problema ou não, né, se é Sim, questão de desejo só. sim, com certeza. Tá. E como é que você vê então a questão da maternidade nesse sentido? Olha, a maternidade é uma mudança de rota, é uma mudança de vida. Eu vou dizer assim, sabe aquela coisa, você está indo numa estrada e pega uma talha e vai, né? E o carro vai balançando, porque assim, ó, são duas pessoas que têm a sua individualidade, têm a sua conjugalidade, e tudo bem, eu sou responsável por mim. Se eu quiser comer, eu como, se eu quiser dormir, eu durmo, eu faço o que eu quero, né? Divido com o parceiro e tudo, a gente vai viajar, vai escalar, vai fazer qualquer coisa. Agora, quando a gente tem um filho, tudo isso muda. E aí é um baque bem grande, né? Porque você passa a ser responsável por uma pessoa e a criança precisa ser cuidada, né? E a criança é dependente. Então, você precisa dar uma atenção. E aí, essas tarefas, a ordem da casa para de funcionar, né? O meu futebol acabou, a minha academia acabou, sei lá, vão ter que reorganizar, sabe? Vão ter que reorganizar essa rota que seria a rotina diária, para poder ter o filho, poder ser recebido, ser aceito, ser bem-vindo nessa nova família, né? Tá. Então, quando você fala de maternidade, você está falando de uma reestruturação familiar, né? Do espaço também, das tarefas. E em relação à sexualidade dessa mulher, né? Dessa pessoa que teve o filho, a maternidade. Bem, muda também, né? Se é parto normal, se é cesárea, isso tudo vai mudar, né? Vai mudar bastante. Não sei se você já atendeu casais que acabou de ganhar neném, Simone. Sim, já atendi casais assim que até 3, 4 anos da criança, a mulher suspende um pouco a vida dela, a vida amorosa, organicamente falando, o desejo sexual diminui, porque ela está muito atarefada, cuidando da criança, cuidando da casa, e aí quando chega de noite, que o parceiro procura, normalmente ela tem dificuldade em desligar, em se desestressar, por causa do acúmulo de tarefas e mesmo orgânico, né? O organismo dela não tem ainda essa vontade. E aí eles procuram a gente para estar revendo isso, revendo essa questão da maternidade, revendo esse lugar de pai e marido, esse lugar de mãe e mulher, né? De esposa. Porque tem esse distanciamento, né? Eles se É. voltam para essa nova casa, para essa nova família com essa criança e largam o casal, né? Então eles procuram terapia para estar buscando um apoio de retomar esses lugares de casais, né? Isso é muito comum de acontecer, principalmente no primeiro ano, que a criança mama e Depende, chora a né? noite Isso. toda, e é muito forte isso, isso acontece. E eu acho que tem uma diferença muito grande biológica, né? Porque a Uhum. mulher gerou. Então, cresceu dentro da barriga, de repente a criança nasce, também fica um vazio, né? Fica ali um novo papel, né? De Uhum. grávida passa para a mãe. E Sim. aquilo tudo que às vezes falo pra gente: "Ah, é lindo, maravilhoso", não é tão lindo e maravilhoso. Não quer dizer que você não ame seu filho, né, tipo: "Ah, amamentar", na minha época pelo menos as propagandas, "amamentar é a coisa mais linda, maravilhosa". É, mas dói, né. Uhum. No início dói, às vezes sangra, né, você vai ter que procurar o especialista para te ajudar, né. Hoje em dia tem as doulas que ajudam nisso e tudo, então essa geração tem um plus, né, que tem essa ajuda, mas as gerações mais antigas, eu acho que ainda não tinha, na minha pelo menos não tinha, né. Uhum. E o que acontece é que homens e mulheres têm diferenças biológicas mesmo, né.
E às vezes o que estava ruim antes da gravidez, e a gravidez vem para melhorar isso, né? Em vez de procurar terapia de casal ali antes, não. Aí deixa estender e fala, não, vamos ficar grávido. Aí tem o filho e tal, achando que isso vai resolver tudo e não resolve, piora, né? Nós temos diferenças biológicas, tipo assim, um homem para ficar excitado, ele vai mandar um copinho de cafezinho de sangue do cérebro pro pênis dele para poder ter uma ereção. Nós precisamos mandar uma garrafa de cerveja, né? 600 Ou de mililitros. vinho, né? Ou de 750. também para poder ficar excitada. Então, nós temos um time diferente. Da mesma forma que a gente consegue fazer três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, né? O homem que consegue, o homem pensa mais em série, ele faz uma coisa por vez. Então, nós temos várias diferenças. E E é a bem matéria. interessante isso, Celinha, porque assim, até para estar ali no ato sexual, ela tem que desligar essas coisas todas que ela faz e tá no aqui e agora, tá no presente, Sim, né? sim. Então, eu acredito que também é difícil para ela desligar de todo esse cuidado da criança que está no quarto ao lado, que pode chorar, que pode ter. Sim. Eu acho que o pode chorar é o que mais pega, porque Uhum, para o ato sexual em si, quando você começa, você tem que ter essa entrega. E uhum. essa entrega, nesse momento, vamos dizer, está condicionada a babá eletrônica, se a criança chorar, para Sim, tudo, sim, né? sim. Ou tipo, vamos rapidinho antes que chore, ou vamos, né? Uhum, Dá uma mudada bem grande, e isso, isso traz muitos transtornos nos relacionamentos. E aí sim. precisa de Uhum. muito diálogo para essa nova fase. Então, você está falando que assim, né, quando o casal chega com essa demanda, essa queixa sexual, o mais importante é ter conversa. O que que eles precisam, né, nesse momento? O que que é importante trabalhar com esse casal? Primeira coisa é entender qual é a parte do processo que eles estão, né? O que que eles fizeram, não fizeram, se a relação já estava boa antes, se não estava boa antes, se ficou pior ainda com a vida dos filhos, ou era excelente e ficou ruim ou inexistente, né? E que cada um, porque a gente vai estar trabalhando sempre com os dois, o que cada um pode colaborar para ter esse encontro de volta? O que cada um acha que precisa dar de melhor para que isso possa voltar a acontecer? E que se tem outras questões além do sexo para poder estar recorrendo, né? Porque às vezes tem outras questões. Eu estou magoada com você de outras coisas e aí eu não quero fazer sexo, eu estou magoada. A gente acabou de ganhar um neném, a sua mãe veio para dentro de casa e ficou mandando em tudo, fazendo tudo e você não falou Hum. nada, né? Ou a sua mãe veio e fez tudo e você não falou nada, né? Então tem toda essa parte também eh, do sexo ser às vezes uma moeda de troca de alguma coisa, que tem De também que poder, né? olhar, de Uhum. poder. E esses dias eu assisti um filme nacional bem interessante que trata exatamente esse assunto, né? A mulher, ela trabalha em casa, cuida da casa, tem duas filhas, trabalha, ela é escritora, tem um trabalho, né, Aham. profissional, e aí ela chega de noite cansadíssima, né? E aí eles vão para terapia de casal, e aí o marido fala que ele, né, tá pronto ali, que ele quer ter a relação, e ela fala, pô, depois de um dia onde eu fiz tudo isso, eu tô cansada, não é assim, né? Eu vou chegar em casa e vou querer também, né, ter a relação sexual. Então, também tem essa questão da sobrecarga, né, de um dos parceiros, de estar nessa relação, né, de Sim, estar com todo esse trabalho. com certeza. E aí o que eu queria também trazer, assim, né? Eu percebo que alguns casais vêm já com uma forma de um tá mais calado, o outro fala mais, ao mesmo tempo esse que se cala, né? O que que ele espera da terapia, o que que ele pretende, e esse que fala mais e se expõe mais, o que que ele espera, o que que ele pretende na terapia. É, o que eu falei assim, ó, lembra, 50% de cada um. Se tem um que fala, 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 o outro se fecha, ele está fora dessa relação, né? Ele está Uhum, fechado para ela. Esse aqui não consegue acessar, né? Então, é ver o que que ele está precisando para poder vir para cá. Esse silêncio é uma forma de poder, né? Eu sei de algo que você não sabe, né? É uhum, uma vingança, né? Você quer que eu fale isso, mas eu não vou te dar isso que você quer. É um protesto, né? Você não me escuta, então eu não vou falar mais nada. Retiro a minha fala da relação, né? Que tipo de silêncio é esse que um desses dois tá trazendo?
né? Porque ele está se retirando da relação de alguma forma. A culpa não tem culpa. É responsabilidade dele se retirar e é responsabilidade dessa pessoa se colocar, se colocar, se colocar, né? O que a gente precisa na terapia é fazer com que esse venha para cá para que eles possam se encontrar nessa fronteira de contato, nessa troca com o outro. Porque é aqui que a relação acontece. Se eu me fecho e o outro se fecha, não tem relação. Ou se um se fecha e o outro fica, não tem relação. Eu preciso de duas pessoas nessa relação para que ela possa acontecer. Tá? Sabe que eu lembrei agora, de uma situação que é assim, né, normalmente uma pessoa do casal, ela tá numa fase de querer a separação ou de afastamento, enquanto que o outro tá numa fase de eu quero, eu quero, eu quero, né, de que ele precisa desse amor, uma carência mais forte, uma forma de estar na relação diferente. Não Sim, as pessoas são diferentes, cada Isso, uma porque aí vai quando ter. você falou disso, eu pensei nessa pessoa estar calada, né, de não estar se colocando, de usando isso como poder, mas na verdade também tem aí um afastamento na relação, né? Sim, pode ser por um afastamento. Eu não quero mais essa relação, eu me retiro e eu Uhum, deixo o outro sozinho, né? E eu sim. posso já ter começado a fazer um luto dessa relação. Uhum. Então a pessoa já está se distanciando automaticamente, né? Basicamente. Se preparando para se distanciar, Pode ser para se uma forma de se separar. preparar para se separar também. Uhum, Pode ser um protesto ou medo. Não, já briguei tanto que não quero mais ouvir briga, né? Então uhum. pode ser várias coisas. E aí o terapeuta de casal entra para ver a voz de cada uma, dar voz para cada um, Uhum, ouvir os dois lados. uhum. Ouvir quais são as fantasias que tem, quais são os medos que tem, o que está impedindo que essas duas pessoas possam vir para esse relacionamento, Para para esse poder aqui se agora, encontrarem, né? para esse aqui e Desse agora, relacionamento. e poder dizer para o outro o que quer, o que não quer. E muitas vezes, quem já não está mais na relação, manda mensagem para o terapeuta, às vezes dizendo, eu queria fazer, encontrar sozinho, né? A forma como eu trabalho com o casal é sempre trabalhando com os 2 juntos. Por quê? É a relação que está com problema, é a relação que está em crise, é a relação que tem alguma coisa que não está conseguindo fluir, né. Então o que que acontece? Os 2 vindo sempre para a relação, eu posso trabalhar a relação. Se vem um só e o outro não vem, o que que acontece? Eu tô conversando com esse aqui, né, ele tá me falando um monte de coisa do outro, não adianta nada. Eu falo que é fofoca, né, porque aí eles vão estar fofocando do outro, aí o outro vem, traz um monte de coisa, eu vou estar fofocando do outro. Eu não vou estar resolvendo a crise que tem na relação. Então eu preciso das 2 pessoas juntas, para que um fale e eu veja: "Você também vê assim? Como é que é para você?", para que eu possa trabalhar essa relação e possa ver o que que de fato está acontecendo. Uma coisa é que um diz e o que o outro diz, que é aquela coisa assim, um olha, vê um lado, né, da história, o outro vê o outro lado da história. É uma mão, mas cada um está olhando por um lado diferente. Então, eu preciso dos 2 para que os 2 juntos possam estar olhando juntos para essa história que não está funcionando. Muitas vezes alguém vem e pede: "Ah, dá para atender sozinho?" Eu falo: "Não", porque o problema é do casal, é da relação e vocês precisam aprender a lidar com a relação. Muitas vezes é alguém que já quer sair da relação e quer contar, que quer sair, quer ajuda para poder sair, mas mesmo assim eu não atendo. Eu imagino que seja isso, a minha fantasia, mas eu trago sempre o que você tiver precisando falar, você fala durante a sessão, que eu vou estar junto contigo vendo o que que isso é possível nessa relação. Bacana. E acontece, né, de um querer ter razão ou mostrar que tá certo, ou querer provar que tá certo, Um como é que é? monte, um monte. Normalmente quando chega a falar: conta, fala: "Eu tô certa, não tô? Sou eu que tô certa, olha o que que o outro faz comigo", né. E isso é muito comum. E aí eu sempre falo para eles: 50% é responsabilidade de cada um.
Uma relação é uma parceria, não é uma competição para ver quem está certo e errado. Até mesmo que para a psicologia não tem certo e errado e não tem a culpa, né? O que que é a culpa? É quando eu faço algo errado. Não, eu estou fazendo algo que faz sentido para mim, então não tem que ter culpa. Essa é a minha responsabilidade nessa relação. Eu estou dando o que eu acho que é o melhor e não necessariamente o que eu estou dando para o outro é o melhor, Hum. ou no entendimento do outro. Quando um casal tem a culpabilização de um pelo outro, eles deixam de se ouvir, eles deixam de se enxergar, né? E aí passa para o ataque. Passa para o ataque no sentido de que, né? Quando uma pessoa se sente atacada, a defesa dela ou é fugir ou é atacar. Né? E Mais aí, ainda. isso, aí eu queria entender como é que você vê isso, né? Nessa questão da culpabilização e do ataque, né? Eu acho que aí começa a guerra, quem vai ganhar essa discussão. Disputa. Porque assim, ó, todo casal tem conflito de ideias. Isso é um fato. Todo ser humano, todo tipo de relacionamento, você vai ter conflito de ideias. Porque você pensa uma coisa e o outro pensa outra. Não tem ninguém que pense igual. Pode ser irmão, univitelino, vai pensar diferente, vai sentir diferente. Aí o que que Esse acontece? ponto que você colocou agora, né, Celinha, eu vou até te interromper, Isso. desculpa, é bem importante, né? Porque no casal a gente vê isso, né? Eles são muito diferentes e acham que o outro é igual, né? Como é que você vê isso? Sim, eles são diferentes e o sonho deles é que o outro seja o clone, né? Que vai Uhum. pensar, sentir e falar igualzinho a ele. Não vai, Então né? você trabalha essa diferença, né, com os Primeira casais. coisa é a diferença. A hora que eles começam a enxergar e aceitar que eles são diferentes, eles começam a se ouvir. A Uhum, comunicação começa a ficar melhor. uhum, Porque se eu falo algo para você que já sei qual é a sua resposta, eu imagino qual é a sua resposta, ou quero que você me responda aquilo, né? Eu vou estar com o que é meu e não com o que é seu. E o contato é exatamente isso, é quando eu encontro com esse novo que não sou eu. Então, eu não estou em contato com esse outro, eu estou em contato comigo, eu estou comigo mesmo. Eu estou na relação comigo, com as minhas fantasias. Então, eu estou perdendo o outro de vista. Então, começar a perceber essas diferenças é fundamental para o relacionamento. E aí as coisas começam a fluir e a se ouvir. Porque senão, essa coisa do quem está certo, quem está errado, né? uhum. Vira uma guerra de poder. Primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar e tal. Ou se é atacado e se sente atacado, às vezes o outro nem quer atacar, mas falou alguma coisa que o outro se sente atacado, e ele pega aquilo que o outro falou, né? E aí levanta a bandeira e vai, cheio de armas, lutar por os seus direitos. O que que é isso? Isso é disputa de poder, quem está no domínio, isso é briga. Por isso que eu falo, o conflito de ideias é normal e é necessário, porque as pessoas pensam diferente. Aí o que elas têm que aprender é dialogar. E aí é onde entra o problema do casal. Porque se é no teu trabalho, você vai embora, esqueceu a coleguinha lá e ficou tudo bem. Né? No dia seguinte, Uhum. você finge que não escuta, não né? Tenta se Sim. esquivar. Mas em casa, Dentro de casa não tem como, né? não tem como. Então, essa guerra de poder fica muito grande, quem está certo e quem está errado. E não tem um certo e errado. Tem a forma que eu penso, a forma que você pensa. Então, eu penso A, você pensa B. Então, nós vamos dialogar, começar um diálogo até a gente achar, sei lá, um G, um F, um Z, que seja bom para os dois. E aí começou a acontecer o diálogo e eu a enxergar esse outro que é diferente de mim verdadeiramente. Uhum. Tá? Por isso que a terapia de casal não é semanal. Ela é uma terapia de casal a cada 15 dias ou 21 dias, para que dê tempo deles processarem. Não é Uhum. uma terapia de 1 hora, né? Eu faço uma terapia de 2 horas, para poder dar espaço e tempo ali para que eles possam trazer, se ouvirem, o, qual é a questão, o que está pegando. E esse trabalho de se ouvir é fundamental. É o primeiro trabalho a ser feito, tá? O que que você ouviu que a pessoa acabou de te dizer? O que que você ouviu que a outra pessoa acabou de te dizer? Né? É um trabalho de vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Você não chega a atender semanal, né? Eu atendo, às vezes, dependendo da necessidade, quando vem um caso muito emergente, assim, urgente, que o casal precisa ver, que ele não está conseguindo manter o convívio em casa, eu acabo atendendo semanal. Sim, mas essas são as exceções, Exceções, né? né? Tá. Sim, sempre tem exceções. Já atendi semanal. Uhum. Sim, se o casal está em pé de guerra, tem que
Uhum. começar a baixar um pouco a poeira para eles começarem a se ouvir, Uhum. né? Tá. E tem, assim, eu acho que as primeiras sessões são umas sessões de muita ansiedade, que um quer botar para fora para dizer, olha só, Isso. né? Olha só como eu sofro na mão disso aqui, olha só, Tem uma né? necessidade de escuta, né, muito De muito grande, de grande. colocar para fora para ser escutado a dor, Isso. né. Mas aí, essa é a diferença da terapia de casal. Uhum. Você vai ver e com o outro, como é que eu ouvi isso que o outro acabou de te trazer? Como é que chega para ti isso, né? Tem coisas que às vezes o casal fala pela primeira vez ali na tua frente, Uhum. nunca falou sobre isso. Tá? Então, é um espaço de escuta mesmo. Eu diria que é um espaço de escuta, escuta e visão, né? Botar colírio nesses olhos para enxergar melhor, né? O outro e poder ouvir o outro melhor também. Sim, Tá? isso ajuda muito. Muito. Uma demanda que vem muito no consultório é a questão da fidelidade, da infidelidade, né, a traição. É um assunto polêmico, mas eu queria entender como é que você vê essa questão, né, como é que você, lida com esses casais que trazem uma traição, principalmente quando uma das pessoas acaba, remoe alfinetando o outro, trazendo sempre esse tema, né, para a Aham. relação. Como é que você vê isso? De novo, depende. Tudo depende, né? O que acontece é assim, ó. Em que momento eles estão? Eles já brigaram tanto em casa por isso? Ou isso acabou de acontecer? Né? Ou isso é a terceira, a quarta vez que acontece? Como é que isso acontece nessa relação? Lembrando sempre, 50% é responsabilidade de cada um, né? Ah, o outro me traiu e eu não tinha poder sobre isso, né? Se pensar, qual é a sua parte nisso, né? Porque já estava ruim? Ah, não, estava ótima. A gente conversava, era super bom. Ah, e o sexo era super bom, né? Porque às vezes acontece isso. Não, a relação tá toda boa. O que que aconteceu? Né? Então vamos ver o que que aconteceu com essa pessoa, né, que ela foi lá. Pode ser que ela seja uma pessoa que não goste, da monogamia, né. Para começar, o ser humano não é monogâmico, né. O que que acontece? A monogamia é uma escolha. Então depende do contrato que eles fizeram lá no início. Se eles contrataram que ia ter fidelidade, é um contrato de fidelidade, né. Se rompeu esse contrato, né, a relação então tem que ser revista. Ah, então está aberta para os 2 agora? Porque se a pessoa que trai mente, o que que ela está fazendo? Ela está escolhendo pelo outro. É como se ela se apossasse desse outro. Porque assim, ó, tô casada contigo, resolvo te trair, não te conto nada, eu tô escolhendo por você, você continuar casado comigo. Por quê? Se eu te contar, o que que vai acontecer? Pode ser que você me deixe. Eu não quero que você me deixe. Então, eu vou manter esse segredo só para mim e vou continuar te traindo, porque para mim é cômodo. E aí eu tô te excluindo dessa relação, aonde lá atrás eu fiz uma relação com você de parceria. Eu te tirei dessa parceria. Uhum. Então, isso é uma decisão que eu tomei sozinha. E aí, quando vem para terapia de casal, a gente vai olhar isso. Como é que você tomou essa decisão sozinha, independente do outro saber? Né? Como é que fica isso na relação do casal quando você decide pelo outro sem perguntar para o outro, ou sem vamos rever o nosso contrato, né? E no caso, quando essa pessoa fica trazendo isso na relação? Tem uma coisa que é assim, ó, se traiu, o outro resolveu perdoar, tá? Se resolveu perdoar e fica trazendo, é como se ela tivesse uma nota duplicar, uma nota promissória para ser descontada a qualquer momento. Olha, mas você me traiu. Olha, mas você me traiu, né? Ou a pessoa perdoa, e aí vai para terapia individual para olhar isso, para ver se consegue perdoar ou não. Ela tem que ver, não é que ela é obrigada a perdoar, Uhum, ela tem que ver sim. se ela consegue perdoar. Pode ser que ela não consiga perdoar. Agora, ela E diz, é uma escolha, e né. é uma escolha A pessoa que dolorida. foi traída tem que perceber se é possível para ela, perdoar ou não. E aí se está dentro ou não, porque não adianta achar que perdoou e não perdoou, né. Sim. E até mesmo porque assim, ó, para eu perdoar, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir voltar a confiar nessa pessoa. A confiança é muito importante, né. Super. É a base da relação. É. Eu diria que é a confiança e a admiração por esse outro. Porque às vezes também perde a admiração. E aí
perdoa para se vingar. E aí tá Uhum. sempre se vingando, sempre trazendo a nota promissória para se vingar, eu vou me vingar, é uma forma de se vingar. Acaba saindo bem caro, né, essa volta. Às vezes sai mais caro, bem mais caro. E mais caro porque os dois vão se machucar muito, Uhum. não é só É um, muita dor. os dois vão se machucar muito. Então a primeira coisa é, a pessoa que traiu, ela realmente está arrependida ou ela está querendo só enrolar para continuar atraindo, né? Ela está realmente arrependida e quer refazer essa, esse contrato de fidelidade, ou ela quer fazer esse contrato aberto? Não, vamos abrir a relação. Se você se sentir atraído por alguém, você pode sair com essa pessoa, desde que não repita mais de 2 vezes, ou se você viajar, sentiu atraída por alguém, você pega e pode ficar. Para os dois, tem que ser uma coisa aberta para os dois, porque se um decide sozinha, eu larguei o outro na relação sozinha, Uhum. né? E eu lembrei agora que parece que quando um trai, né, o outro se sente autorizado a trair também, né? Sim, muitas vezes, ou por vingança, Uhum. né? Às vezes vem por vingança, ou tipo, você fez, eu também vou fazer. Isso também é bem comum. Mas aí você percebe que não é uma relação para ajustar, e sim de guerra. Então, que Quem está falta com o ajuste, poder? falta o combinado que você estava falando, né? E aí eles entram na guerra, e aí é quem tá ganhando, Quem né? vai ganhar? Quem vai ganhar. Quem é mais forte vai É, ganhar, né? E aí os dois se estraçalham. sim. Ah, aí Uhum. isso é bem triste de ver. Então, quando o casal chega, eu vejo se quem fez realmente está arrependido, tem um arrependimento real, se ele quer ou ela quer continuar com esse contrato de fidelidade ou se quer rever esse contrato, se o outro consegue realmente perdoar, que aí o perdoar é diferente. Eu te perdoo. Vamos seguir daqui para frente. Agora, se eu perdoo e levo a nota promissória junto, que eu vou estar sempre jogando, isso não é perdão. Aí isso é poder também. Uhum. Olha só o que você fez comigo, você tá 1-0 para você, eu posso fazer um também. Então aí nessa hora que às vezes aí a pessoa vai trair, você me traiu, eu traí também para ver como é que era, tá? Então tem diferença de como é feita essa traição. Se a pessoa realmente está arrependida ou não, faz toda a diferença. Aí dá para começar uma negociação. Eu falo que casal é aprender a negociar, porque são duas pessoas diferentes. Então, na terapia de casal, eles vêm para aprender a negociar. Eu quero A, tu quer B, vamos achar um X, um D, um F, um B, não, um C, um D, qualquer coisa que não seja A ou B, para a gente poder ficar junto. Ou mesmo que seja, tá, dessa vez é A, da próxima vez vai ser B. Isso é uma negociação. É um jeito de lidar com isso, né? Ah, Uhum. eu acho que o Desde que casal. haja escuta, né? Que você falou desde Sim. o começo, Se né? não tiver Para saber escuta, o que o outro quer A e um quer quer B. B, né? Ah. E aí, então, o que que a gente vai fazer com isso, né? Isso é legal que você falou. Eu dei aula sobre negociação para o pessoal da Uhum, administração na Univale, tempo uhum. atrás. E o que eu via com os alunos era a, a arte de negociar é a escuta. Você precisa ouvir os argumentos que o outro está te trazendo para você poder lidar com o outro em cima desses argumentos. Se você não lida com esse outro em cima dos argumentos, tá só com o seu, você não ouviu o outro. Uhum. Tá cada um com seu argumento. E que é o que acontece com o casal muitas vezes, né? Sim, sim. A maioria das vezes acontece isso com o casal. É. E na Ele fica família como sempre um todo, querendo só ver o seu lado e justificar o seu lado e não escuta o outro, então não consegue não, negociar com o outro, né? não. Por isso que a terapia é um processo de aprender a ouvir e ver o outro. Uhum. Tem casais que vê, tá, vai demorar muito. Eu falei, depende do tempo que vocês vão levar para ouvir e ver o outro. E às vezes demora, né? E às vezes demora. Mas eu acho que terapia de casal é mais rápida do que do Sim. individual. Porque é um processo a dois e vai tipo uma bola de neve, sabe? Vai embora. Uhum. Né? Mas para isso as duas pessoas têm que estar decididos a olhar para a relação com sinceridade e refazer isso, né? Eu sempre pergunto, tem amor? Se tem amor, tem jeito, né? Se não tem amor, tem manipulação, eu quero sair fora, mas não tenho coragem e tal, não vai dar certo. Não vai conseguir estar inteiro ali nesse processo e isso vai acabar aparecendo. Tá? Perfeito.
E como evitar problemas causados por linguagem do amor? Diferentes, né? Linguagens. É que nem eu falei, as pessoas são diferentes. Esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, tem muitos casais que leem, e isso ajuda muito, porque eles começam a ver a diferença, né, que tem entre eles. Cada um tem uma forma, né? Uma é por tempo de qualidade, palavras de afirmação, ou fazendo coisas para o outro, ou é dando presente, ou é toque, né? Então, são cinco formas que cada um demonstra, né? Esse autor fez uma pesquisa e viu que os casais têm cinco formas E aí diferentes. você identifica isso na sessão, né? Eles identificam isso na sessão. Olha, quando eles já leram o livro e vieram, muitas vezes eles já chegam falando: ah, eu tenho essa forma, ela tem aquela forma, ou ele tem essa forma, o outro também tem essa forma, né? E tal. E eles já trazem isso, e é verdade, eu peço exemplos, e como é que eles podem fazer para lidar com essa diferença, tá? E mesmo que a pessoa não tenha lido o livro, ou mesmo que as pessoas não saibam dessas cinco formas, né, de amar que esse autor fez essa pesquisa, eu acho que o mais importante é elas aprenderem que elas são diferentes. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma digital, cada um tem uma forma de ser, ninguém vai ser igual ao outro, ninguém. Então é saber que o outro vai ser diferente. Ah, mas se fosse comigo eu faria isso. Pois é, mas o outro não é você, né? Então, saber que o outro não sou eu é muito E importante. bola de cristal também, né? Eu É. vejo muito isso. É como se um quer adivinhar o que o outro está pensando. Então ele Aham. se baseia no que o outro está pensando, mas é o que ele acha que o outro está pensando, porque não é o que o outro está pensando realmente, Sim, né? sim, sim. Eu costumo brincar assim, ó. Se, se o outro adivinha, por favor, me dá o número da Mega Sena que tiver Oh. acumulada para a gente ficar aqui tudo milionário, né? E tocar a vida. Porque não tem adivinha, Uhum. né? Eu posso imaginar. E aí, quando uma das pessoas, né, trazem, ah, ele pensa isso, ela pensa aquilo, né? Eu sempre pergunto, tá, como é que você sabe? Isso é o que você imagina, ou ela te disse isso, ou ele te disse isso? Como é que é isso? Para poder a pessoa ver, não, isso é o que eu acho, que eu já conheço bastante, esse outro, né? Então eu tenho certeza que é isso que está pensando. Tá? Então vamos ver com esse outro o que, que realmente ele está pensando. Tá? Ou eu brinco, tá, você consegue ver o que, que eu estou pensando agora nesse momento? Não tem como. A gente pode imaginar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, mas não pode sentir e nem saber pelo outro. Só o outro. A pessoa que mais sabe dela é ela mesma. Tem que perguntar, né, para o outro o que que Tem, ele está pensando e tem. não falar por ele, né? É, Que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né, essa linha de cada um falar por si e não pelo outro, porque normalmente a gente chega já falando o que o outro acha, o que o outro pensa, mas não. É, o que eu penso, o que eu acho, como né? é para mim, Como é como que é é que para eu vejo. mim? Eu imagino que o outro veja dessa maneira ou daquela Uhum. maneira, mas eu imagino. Aí tem que perguntar. Então vamos perguntar para ver como é que é, né? Uhum. Eu acho que sim. É, é. Chegou uma pergunta pra gente, né? Que é assim, tenho uma relação boa, mas vivo com ansiedade de que a pessoa possa acabar e não consigo aproveitar o presente. O que fazer? Essa pessoa vive na ansiedade e não consegue aproveitar o presente, né? Ela já está preocupada com a separação. Sim, não pode ser feliz. Será que eu estou sendo feliz mesmo ou eu estou sonhando, né? É, Às vezes vem de algum trauma, de relacionamentos muito ruins anteriores, e aí nem acredita que tá, opa, tô vivendo feliz mesmo, isso existe, né? Ou às vezes vem de uma família que é muito tumultuada e fala, opa, existe um casamento feliz, duas pessoas que se entendem, conversam e trocam, será que isso é possível, né? E só que assim, ó, independente do que desperta isso nessa pessoa que não acredita que possa ser feliz, né? Fica com medo que essa felicidade acabe, é, é o fato dela estar indo para o futuro. O que que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. E qual é a gasolina da ansiedade? É o medo. Então tem o medo que isso acabe, né? Aí começa com um monte de fantasia, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se aquilo, a ansiedade vai lá em cima. A ansiedade bomba.
né? E aí você fica paralisado muitas vezes no meio dessa ansiedade e não consegue voltar para o presente, para o aqui e agora. Tá, se um dia acabar, o que eu tenho que saber é que eu vou conseguir lidar com isso. Porque todo relacionamento é 100% sem garantia. Se não tem um relacionamento que alguém vê e fala, não, eu atesto que você e essa pessoa vão se amar até o final da sua vida, né? Não tem como. Nem você pode garantir isso, que você vai amar essa pessoa. Pode ser que acabe. Às vezes acaba, o amor acaba. E não tem nenhum motivo, não tem nada, acabou. Acabou o dia a dia, a rotina, sei lá, acabou. Acabou. E nem está apaixonado por outra pessoa, nem nada, simplesmente acabou. Então, assim, o amor é 100% sem garantia. Se a pessoa vive esperando pelo término, né, um dia isso vai acabar, ela não vai viver o presente, ela vai estar com ansiedade muito alta, que a ansiedade, o que que é? São essas fantasias todas que ficam na cabeça, e não e fica povoando a cabeça, e aí com isso ela não consegue voltar para esse presente e ser feliz, porque ela só pode ser feliz agora, né? Não amanhã nem ontem, é agora. É nesse dia a dia. Poder pensar. Eu sempre falo assim, ó, a ansiedade é uma escadinha, né? O topo dela é síndrome de pânico. Pouquinho antes da escada é a ansiedade generalizada. No meio da escada são as fobias, que são medos. Aqui embaixo da escada é a ansiedade básica, né? Tipo hoje, eu estava aqui, vim para cá para gravar, estava cheio de ansiedade, né? Porque é uma coisa nova. Então, a ansiedade normal é aquela que dá borboletas no estômago, né? E faz parte do ser humano. E a ansiedade é saudável e a gente vai ter sempre que a gente imaginar alguma coisa. Onde que a ansiedade deixa de ser saudável? Quando ela vai para o futuro e fica lá e não volta. Interrompe, né, alguma coisa. Interrompe. Então, assim, tipo assim, ah, pode ser que essa relação acabe. Pode. Tudo que a relação pode acabar. Né? Pode ser que o outro deixe de me amar. Pode. Pode ser que eu deixe de amar o outro. Fui lá no futuro. Tá, o que que eu posso fazer agora para que essa relação não acabe? Então, vou cuidar dela agora, vou ter uma relação de troca, de ouvir, de ver essa pessoa, de respeito, de consideração com ela. Então, se eu fizer isso agora, no presente, que é onde eu posso fazer alguma coisa, o amanhã eu não sei como é que vai ser. Mas pelo menos, se acabar amanhã, eu dei o meu melhor para essa relação. Então, eu preciso aprender a não só subir a escada, como descer essa escada de volta para o presente. Porque o que me faz bem é viver no presente. Todo mundo está bem quando está no presente. Quando começa a imaginar coisa, a coisa desanda, né? Então, uma pessoa que tem medo, a relação está tão boa e pode ser que ela acabe? Pode ser que ela acabe. Ninguém tem como te garantir isso. Então, olha para a relação agora e vê o que que você pode dar de melhor para você saber que se amanhã ou depois acabar, você vai estar de boa. Eu dei o melhor que eu tinha para essa relação. Vou chorar, vou me descabelar, vou, né, vou procurar uma terapia individual, vou fazer o luto, vou fazer o colo dos amigos, vou pedir colo para os amigos, vou fazer de tudo para poder fechar esse luto do término, tá? E poder seguir a vida adiante. A única garantia que a gente tem é que se a gente cair, a gente sabe se levantar. Chora, se acaba, mas consegue se levantar. Essa força, acreditar em você é o mais importante, né? E não Sim, a certeza do outro, que o outro, se te der uma garantia, está mentindo. A sim. gente não tem, nem se vai estar vivo. Ninguém tem essa Não garantia, né. tem, não É. tem. Então, Aproveitando que você trouxe o término, né, indo para os finalmentes, como é que é quando o casal ou a pessoa, uma pessoa do casal, percebe que essa relação não dá mais certo? Como é que é para lidar com isso? a pessoa tem que ser honesta e trazer, né? Se ela traz isso para a terapia de casal, a gente vai começar a trabalhar em relação que para ter um casal os dois têm que quererem, tá? Então, como é que é essa despedida? O que que deu de errado? O que que a pessoa vê que deu de errado? Que momento que ela começou a desgostar do outro? Se o outro percebeu, se não percebeu. E aí isso serve como um processo de aprendizado até para a próxima relação dessas duas pessoas que estão ali, tá? O importante sempre é a honestidade, é poder trazer aquilo que é de fato, né? Honestidade para ela, né? Sim. E você acha que as pessoas percebem que estão sendo honestas com ela Depende. mesma, né? Depende.
depende. Quando ela não consegue trazer o que realmente vem uma certa insatisfação, vem que tá dando volta, tá dando volta. Na terapia individual, a gente diz que é queixa oculta. A Uhum. pessoa traz uma queixa, mas você fala, tem alguma coisa diferente aí. Será que a queixa é essa mesmo? E aí, depois de um tempo, aparece o que realmente é, né? Então, fica com uma sensação, tem alguma coisa aqui que não está fluindo bem. E às vezes acaba aparecendo ou não, né? Às vezes a pessoa acaba indo embora, pedindo separação, ou dizendo, não, não quero conversar mais, essa relação já deu tudo, deu para mim, só quero fazer um divórcio calmo, tranquilo, que a gente possa estar conversando aqui sobre isso, né? Seria, eu acho que por aí tudo depende. Eu acho que a psicologia é a palavra que mais dá. Depende. Ah, o que que eu faço com esse casal? Depende. O que que eu faço ali para. Depende, né? Tudo depende. E esse é o nosso feeling, né? Por isso que quando você é terapeuta de casal, você está começando, é legal uma supervisão, é legal uma intervisão, trocar com algum amigo que já atende há mais tempo, né? Para que isso você possa ir se fortalecendo. É legal que você leia, estude, esteja sempre em movimento, sempre em aprendizado para ser um terapeuta cada vez melhor. Né? Então, Bacana. Tem e mais alguma coisa que você quer trazer aqui? Algum ponto que a gente não falou? sim, em princípio não lembro, mas eu acho que é poder saber que você como terapeuta também está dando o seu melhor naquele momento. Você pode dar, tá? Estar com o casal, né, eu acho A que a nossa presença, tarefa é a presença, né, é presença. estar com esse casal, não tem ferramenta, que vá ajudar se você não estiver presente. E a escuta também desse casal, né? Trabalhar a escuta deles e a nossa E escuta, a nossa escuta tem que estar bem afiada, né? e os nossos olhos. Também, muitos desafiados, mas eu acho que a presença é a parte principal. Eu acho que o cuidado também, porque o casal já chega na terapia arrebentado, É, né? Emocionalmente muito tá machucado. bem machucado. Então, ter muito cuidado com esses dois seres que estão ali vindo para pedir, vamos dizer, ajuda nesse momento que está difícil de lidar, né? Seria isso. Ai, foi muito bom ter você aqui comigo, foi muito legal, né? Eu quero agradecer a todos pela presença desse nosso primeiro episódio. Vão vir outros. Quero que vocês sigam a gente, se vocês gostaram, curtam, sigam a gente, mandem perguntas, interajam, que isso vai ser uma coisa muito importante. Obrigada para todos. Eu também quero agradecer, né? Agradeço você pelo convite, foi muito especial estar aqui contigo. Me sinto lisonjeada em compartilhar esse espaço aqui com você, né? Então agradeço e agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, né? Nos ouvindo. E é isso, muito obrigado. Ai, que bom, foi muito bom.